Vamos imaginar a cena. O calendário marca o ano de 2026 e o rei do pop ainda está ditando as regras da indústria musical. É exatamente isso que vamos investigar nesta análise de hoje. Uma jornada especulativa, com certeza, mas totalmente baseada em tendências reais de mercado e debates muito bem fundamentados de quem respira cultura pop. Afinal, como seria o impacto dele nos dias de hoje? Bom, vamos mergulhar nisso. Deixando um pouco de lado todas aquelas teorias conspiratórias sobre os eventos do passado, o que as maiores comunidades debatem atualmente é um conceito muito mais fascinante. Cruzando dados recentes da Billboard, relatórios de consumo em streaming e o consenso de milhares de fãs, a gente consegue montar um cenário incrivelmente realista de como seria a genialidade dele operando no mercado de hoje. O ponto de virada. Fim das turnês. Para essa nossa linha do tempo alternativa funcionar, a gente precisa estabelecer um ponto de divergência lá em 2009. Aquela maratona de 50 shows da turnê This Is It em Londres, aquilo representava um limite físico absurdo. A teoria mais sólida e aceita é que, depois de entregar essas apresentações e sanar as grandes pendências financeiras, a saúde acabaria falando mais alto. O ritmo impiedoso de rodar o planeta em turnês gigantescas simplesmente chegaria ao fim ali por volta de 2015, abrindo espaço para uma mudança radical nas décadas seguintes. 2. O rei nos bastidores. A nova fase. E essa mudança de ritmo ilustra brilhantemente o próximo passo. Em vez de forçar o corpo a tentar replicar passos de dança antigravidade na casa dos 60 anos, a transição mais inteligente seria assumir a cadeira de diretor. Como aponta esse consenso das comunidades online, ele migraria para os bastidores. Aquele fascínio absurdo por inovação e efeitos visuais que já tinha revolucionado a era da MTV com megaproduções seria totalmente canalizado para a direção de cinema e grandes narrativas imersivas. Musicalmente falando, a gente veria uma atuação muito mais focada na mentoria, atrás da mesa de mixagem, passando toda aquela bagagem diretamente para artistas que já carregam o seu DNA sonoro. Nomes gigantes de hoje, como The Weeknd e Bruno Mars, seriam os pupilos óbvios, né? E isso não é nenhum delírio, porque essas colaborações pesadas em estúdio com produtores como will.i.am e Akon já estavam acontecendo a todo vapor um pouco antes de 2009. 3. O furacão das redes sociais. O choque digital. Agora, o que é realmente interessante analisar aqui é o choque monumental de realidade. É só pensar em como seria pegar a maior celebridade do século XX e colocar no meio da internet contemporânea. Lá no auge, a imagem era controlada com lançamentos cinematográficos e comunicados oficiais, mesmo com a pressão dos tabloides. Mas na paisagem dos anos 2020, a coisa muda de figura. É um ecossistema digital caótico, onde passos de dança geram milhões de recriações no TikTok em segundos, batendo de frente com uma cultura de julgamento ininterrupta nas redes sociais. Analisando friamente o que os especialistas e os fóruns online projetam, esse ambiente seria extremamente desafiador. Com a força atual de grupos como o Stan Twitter e os intensos movimentos sociais que buscam reavaliar o passado, todas aquelas controvérsias e complexas batalhas legais voltariam à tona com força total. A gente estaria falando de uma atmosfera de escrutínio implacável, onde o debate público seria permanente e sem filtros. E é exatamente aí que a gente esbarra numa constatação bem dura, mas que circula bastante pelas comunidades de cultura pop. Essa reflexão resume bem a teoria de que não ter vivenciado essa fase hiperconectada acabou, de certa forma irônica, funcionando como um escudo. Ficar de fora dessa era em que personalidades são desmontadas diariamente nas redes ajudou a selar e cristalizar a magnitude puramente artística da obra, blindando a genialidade musical de ser totalmente engolida pelas polêmicas da era digital. 4. O som de 2026, novas tendências. Mas vamos deixar a toxicidade da internet um pouco de lado e focar em como as coisas se desenvolveriam dentro do estúdio. Puxando dados e análises fonográficas para o nosso cenário atual de 2026, sabemos que a quebra de fronteiras ditaria o ritmo. É quase uma certeza que haveria um mergulho profundo em gêneros globais que explodiram, como a batida quente do Afrobeat e até mesmo a cadência única do funk brasileiro. Além disso, em um mercado hoje inundado por bases feitas por inteligência artificial, a resposta imediata de um perfeccionista, confesso, seria buscar o extremo oposto, a excelência humana gravada em estúdios analógicos de altíssima fidelidade para criar um contraste absoluto. Tem um termo muito específico, mapeado pelos radares da indústria, que chama bastante atenção, que é o hyperpop espiritual.
Essa nova vertente, que mistura batidas super aceleradas e futuristas com mensagens de teor profundo e místico, tem tudo a ver com o passado dele, não é mesmo? Aquela união histórica de tecnologia de ponta com grandes mensagens de união global. É o encaixe perfeito de onde esses arranjos ganhariam vida nos dias de hoje. 5. O ato final, a despedida. E para amarrar de vez essa nossa análise especulativa, precisamos pensar em como seria o grande show moderno de consagração. O palpite das comunidades é praticamente unânime, uma residência artística na Las Vegas Sphere. Pensa no absurdo que seria utilizar o interior daquele globo gigantesco de LED para criar ilusões visuais revolucionários, tudo isso sem a necessidade de correr pelo palco por horas a fio. Em vez de rodar o mundo perdendo energia, o mundo inteiro viajaria até Las Vegas para assistir a um espetáculo cinematográfico tridimensional, mudando para sempre o que a gente entende por show ao vivo. Então, depois de navegar por todo esse universo tecnológico e fonográfico da nova década, fica a curiosidade provocativa na cabeça. Com todas essas ferramentas à disposição, qual seria o som de maior sucesso nas plataformas de streaming hoje? Fica essa grande reflexão para encerrarmos esta nossa exploração pelos caminhos não percorridos da música. Muito bacana ver como esse legado continua movimentando tantas ideias incríveis.